Olá pessoal, nem só as pessoas sofrem com essa onda de calor que estamos enfrentando. Os eletrônicos também sofrem bastante com essas altas temperaturas. Os celulares, em especial as baterias dos celulares, sofrem também bastante. Podem ter sua vida útil encurtada e até sua autonomia também encurtada em relação a cargas e descargas. Outro item importante que pode acontecer com a sua bateria, com a bateria do seu celular, é o que a gente chama de inchaço. Nesse caso, as baterias precisam ser substituídas imediatamente sob risco de explosão ou fogo. As capinhas, as famosas capinhas de celular, também podem se tornar amarelas ou se tornar amareladas com a exposição direta à luz do sol por muito tempo. E no caso das telas de LCD, isso pode provocar o vazamento do LCD, exigindo também a substituição desse acessório, o que não é barato. No caso dos automóveis, evite deixar seu celular ou tablet no interior dos carros, porque com a exposição do sol, a temperatura interna dos veículos tende a aumentar bastante e com isso prejudicar também o funcionamento do seu aparelho. Se a temperatura do smartphone estiver muito alta, evite deixar ligado o plano de dados 3G ou 4G. Esse tipo de transmissão normalmente já aquece o dispositivo e com isso pode aumentar ainda mais a temperatura do aparelho. É normal, bastante normal, que aparelhos durante a carga da bateria aqueçam um pouco. Isso é bastante normal, um comportamento bastante natural dos aparelhos. O importante é que nessa onda de temperaturas muito altas, você coloca o aparelho para carregar num local arejado, e principalmente retire a capinha do smartphone ou do celular. Isso vai facilitar a refrigeração do aparelho e com isso a temperatura não deve subir tanto assim. Então isso é um cuidado que você deve colocar ou fazer quando o aparelho estiver durante o processo de carga da bateria. Os notebooks também são outros eletrônicos que sofrem bastante, exatamente por seu tamanho diminuto, o que já é difícil a circulação de ar e a refrigeração dos elementos internos. Então evite de usar o notebook sobre uma superfície macia, sobre o colo ou sobre uma almofada. Isso pode prejudicar a circulação de ar, principalmente aqueles orifícios na parte inferior, onde o ar frio entra, e os orifícios laterais, onde normalmente o ar quente sai. Se isso estiver obstruído, se esses orifícios estiverem obstruídos, isso também vai dificultar bastante que a alta temperatura dos elementos internos seja colocada para fora através da circulação de ar, nesse caso. Por isso que é interessante que você use algumas bases refrigeradas como essa que está sendo mostrada aí, que vai facilitar ou vai melhorar a performance e até a refrigeração interna do seu aparelho, do seu dispositivo, do seu notebook, nesse caso aqui. É interessante que você também mantenha a manutenção do seu notebook em dia. Esses exemplos essas imagens que eu estou apresentando aqui são de coolers, aquelas ventoinhas que fazem exatamente essa circulação de ar. Só que com a poeira, com outros tipos de elementos que podem bloquear ou dificultar essa circulação de ar, faz com que a ventoinha não faça todo o seu trabalho de forma correta. E com isso, a temperatura pode subir bastante. Em alguns casos, os notebooks têm proteção e desligam automaticamente quando a temperatura chega a um certo nível, mas alguns notebooks, esses controles não estão muito bem ajustados e pode, inclusive, causar a queima completa da placa-mãe do notebook, um grande prejuízo. Então, tome cuidado com a temperatura alta, tome cuidado com seus eletrônicos e tudo vai ficar bem. Um abraço.